E aí, tudo certo? Bem-vindos a mais essa análise da Brain Match. Hoje o papo é sério. A gente vai mergulhar de cabeça na estratégia completa para o concurso 1232 da Loteca, que, olha, tá com um prêmio de cair o queixo. É isso mesmo. A gente está falando de um prêmio estimado em 4 milhões de reais. É grana para mudar a vida. E para chegar perto de um valor desses, não dá para contar só com a sorte, né? Precisa ter um plano, uma estratégia bem montada com base nas probabilidades. Então, já que o convite está feito, pega aí o papel e a caneta ou abre o bloco de notas, porque agora a gente vai passar jogo a jogo, montando juntos o bilhete que pode levar a gente para esse prêmio. O nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, os favoritos da rodada. Depois, a gente olha os clássicos e os jogos mais equilibrados. Em seguida, as apostas de proteção para diminuir o risco. E no final, a gente junta tudo na estratégia final. Bora lá? Bom, toda boa estratégia para a loteca tem que começar por eles. Os grandes favoritos. São chamados palpites secos, aqueles jogos em que um time é muito superior e é neles que a gente bota a nossa maior confiança para começar a construir o bilhete. E para essa rodada, a gente separou 4 favoritos bem claros, com chances de vitória ali na casa dos 67%, 68%. São eles: Asa contra o Penedense, Atlético contra o Athletic Club, Brusque contra o Concórdia e Vila Nova contra Jataiense. Eles são a fundação do nosso jogo. Aqui, sem mistério, é aposta seca na vitória de todos eles. Mas, mesmo entre esses favoritos, tem um que é, digamos, a joia da coroa. O time com a maior chance de vitória de todo o concurso. A nossa aposta de segurança máxima. E esse time, claro, é o Flamengo, jogando contra o Sampaio Corrêa do Rio. A diferença técnica aqui é gritante. Com 77% de chance de ganhar, o Flamengo não é só um favorito, ele é o nosso palpite seco mais confiável de todos. É a aposta que segura todo o resto da nossa estratégia. Certo, agora a gente vai para o outro extremo. Aqueles jogos onde a rivalidade e o equilíbrio são tão grandes, mas tão grandes, que um resultado acaba se destacando como mais provável. Estou falando, claro, dos clássicos e dos confrontos mais pegados, onde a jogada mais inteligente é apostar no empate. E nessa categoria a gente tem 4 jogos. Abrindo a lista, o jogo 1, o derby gigantesco entre Corinthians e Palmeiras, que é sinônimo de equilíbrio. Depois, o jogo 4, Ceilândia e Capital, com uma tendência altíssima de empate. Lá no jogo 11, Juazeirense contra o Bahia, e aqui tem um detalhe, o Bahia pode poupar jogadores, o que aumenta muito a chance de um empate. E para fechar, o jogo 14, o clássico rei entre Ceará e Fortaleza. 4 empates cravados para balancear o nosso jogo. Ok, já temos nossas certezas e nossos empates. Agora vem a parte que, para mim, separa os ganhadores. Saber gerenciar o risco nos jogos mais complicados. E é para isso que existem os palpites duplos, a nossa rede de segurança para turbinar as chances de acerto. Para quem talvez não conheça, o palpite duplo é bem simples. Com uma aposta só, a gente cobre 2 dos 3 resultados possíveis de um jogo. Por exemplo, vitória do time da casa ou empate. É a ferramenta perfeita para a gente se proteger naqueles jogos que são uma verdadeira loteria. E na nossa estratégia, a gente vai usar 2 tipos. O primeiro é o duplo aberto. É para quando a gente olha para o jogo e pensa, isso aqui não vai empatar, alguém leva. E o outro é o duplo fechado, que a gente usa para proteger a vitória de um favorito, cobrindo também um empate para não ser pego de surpresa por uma zebra. Para o duplo aberto, a gente escolheu 2 confrontos, Portuguesa do Rio contra o Nova Iguaçu e Guarani contra o Botafogo de São Paulo. Nos 2 casos, a análise aponta que são jogos para ter um vencedor. Então a gente aposta na vitória de um ou de outro e simplesmente tira o empate da equação. Agora o momento de atenção máxima aqui. A análise matemática apontou um jogo especificamente como o mais perigoso de todo o concurso. Aquele que é uma verdadeira casca de banana com potencial para derrubar muito apostador por aí. E o jogo é Novo Horizontino contra São Bernardo. A armadilha está aqui. Muita gente pode achar o Novo Horizontino favorito, mas a chance real de vitória dele é de menos de 50%. É o que a gente chama de favorito frágil, e é nesse tipo de jogo que muita gente boa perde a aposta. E seco aqui é um risco que não vale a pena correr. Então, qual a solução? Simples, um duplo fechado obrigatório. A aposta certa aqui é Novo Horizontino ou empate. Assim, a gente cobre o resultado mais lógico e também a principal surpresa. É a jogada inteligente para se proteger da maior armadilha do concurso.
E para fechar essa parte, temos mais 2 duplos fechados. Em Portuguesa contra Ponte Preta, vamos de vitória da Lusa ou empate. E no clássico Repá, entre Paysandu e Remo, um jogo sempre imprevisível, a proteção vai no empate ou na vitória do Remo. Muito bem, com todas as peças no tabuleiro, os favoritos, os empates e os duplos de proteção, chegou a hora de juntar tudo e ver como ficou o nosso bilhete final. A estratégia completa com os 14 jogos prontinha. E tá aí, o mapa completo para a gente buscar os 14 pontos. Como dá para ver, é uma combinação bem balanceada. Tem aposta seca nos superfavoritos, empates cravados nos clássicos e os duplos estratégicos para a gente não escorregar nos jogos perigosos. É a união perfeita entre probabilidade e gerenciamento de risco. E claro, antes de fechar, aquele recado que é sempre fundamental, as apostas são uma diversão para maiores de 18 anos, jogue sempre com muita responsabilidade, porque o mais importante é manter o jogo como um lazer. E agora fica no ar a pergunta de 4 milhões de reais. Com essa estratégia toda detalhada, será que esse prêmio vem? Fica a torcida, boa sorte para todo mundo